Segundo o Globoesporte.com, o presidente Massis optou por manter o Rafinha no comando do futebol do São Paulo, pelo menos até o final desta semana. O ex-jogador formará dupla com o advogado Felipe Carvalho, que já lidava diariamente com contratos e questões burocráticas do Departamento de Futebol do São Paulo desde janeiro de 2020. A tendência é que o Massis se reúna com grupos políticos ainda nesta semana para ouvir até opositores em busca de uma solução depois da saída de Rui Costa. O desejo do presidente é evitar uma chegada de um diretor estatutário, como, por exemplo, o Belmonte, e prioriza a contratação de um executivo. Isso aqui eu gosto, né, cara? Porque, como o próprio Gé colocou aqui na matéria, o Belmonte foi um cara estatutário. Né? O Belmonte nunca foi diretor de porra nenhuma, não é profissional de porcaria nenhuma. Simplesmente ele ajudou o Casares a ganhar a eleição e o Casares foi lá e deu o cargo de diretor de futebol para o Belmonte. Né? O que foi um negócio lamentável, o Belmonte no São Paulo. Agora o Massis vai ouvir aí, né? Grupos políticos, até opositores aí, vamos ver o que vai fazer. A ideia do Massis, a princípio, a ideia dele é contratar um executivo e não trazer alguém da política, alguém, né, estatutário, o que eu acho que é uma decisão correta. Acho que é a decisão ideal. Agora, alguém vai querer ir ser um tampão como executivo, porque o contrato vai ser só até o final do ano, que é quando acaba a gestão. Né? O contrato de todo mundo é até o final do ano. O contrato do Rafinha até o final do ano. O Rui Costa saiu agora, mas o contrato dele era até o final do ano. Quando contrataram o Roger, contrato até o final do ano. Dorival, contrato até o final do ano, porque é o fim dessa gestão aí, né? Vai ter eleição e vai ter um novo presidente, né? E a gente espera que tenha novas pessoas à frente do São Paulo a partir do ano que vem, né? Então, assim, quem chegar aí, cara, vai ser um tampão até dezembro, até acabar o ano, até acabar aí 2026. Entendeu? Enquanto isso, Rafinha e Felipe Carvalho tocarão todos os assuntos do departamento. Nos últimos dias, a dupla mergulhou em negociações que estavam em andamento, de olho na janela de transferência. É até complicado você falar sobre, né, cara? Porque assim, o Rafinha, claro que entende de futebol, foi um baita jogador, multicampeão. Ele chegou aí, né, para ser aquele elo ali, né, da diretoria, com o elenco, né, ser um cara próximo ali dos jogadores, também da diretoria. Só que, cara, ele não é o cara de contratar, de fazer proposta, de negociar, né, de formalizar um contrato, de fazer ajuste de renovação de contrato. É isso que o executivo faz. O Rafinha tem zero experiência nisso. Claro que quando o São Paulo vai contratar um jogador, é claro que o Rafinha dá o pitaco dele, dá a opinião dele na diretoria, mas não é ele que negocia, né? Quem fazia isso é o Rui Costa. E por isso que eu acho ideal realmente ter uma contratação de um profissional, de um executivo profissional, né? Um cara do cargo, que tenha currículo, que tenha experiência, que tenha bagagem para chegar no São Paulo. Agora, vai estar por enquanto o Rafinha, né? E esse Felipe Carvalho, entendeu? Esse Felipe Carvalho aí que é advogado. Então é complicado, né? Muito complicado aí. O Rafinha, por enquanto, deixa de lado a função de gerente esportivo para focar em atividades antes executadas por Rui Costa, principalmente negociações por contratações e conversas por renovações contratuais. O ex-jogador era responsável apenas por ser um elo entre a diretoria e os jogadores. Esse movimento do Massis faz com que o advogado Felipe Carvalho ganhe espaço também em momentos mais decisivos de negociações. Antes, o profissional era responsável apenas por confecções de contratos e questões burocráticas. Agora passará a ter voz mais ativa em decisões do departamento. Então, o Felipe Carvalho é o cara que formalizava, né? Formalizava não, ele fazia aí confecções de contrato, né? O cara ali que cuida mais da parte burocrática do contrato, de documentação e tudo mais aí. Agora ele vai estar à frente aí do futebol do São Paulo, junto com o Rafinha. Claro, é inacreditável como o São Paulo é uma várzea, é um clube largado, né, cara? É uma bagunça.
um caos total, tudo errado, né, cara? Meu irmão, a gente está em junho, tá? Na metade do ano, literalmente na metade do ano, e o São Paulo já teve 3 técnicos, 3 preparações físicas diferentes. Em dezembro veio o impeachment, entendeu? Agora o Rui Costa demitido, que era para ter saído há muito tempo. Aí agora não tem executivo de futebol, não tem diretor de futebol, né? Porque desde que o Belmonte saiu, não tem diretor, então não tem diretor e não tem executivo. O presidente que está é o vice, porque o presidente de fato sofreu impeachment. É um negócio inacreditável que acontece no clube. É um caos, uma bagunça, um negócio assim, inacreditável a situação que chegou, né? Mas é isso. Pelo menos nessa primeira semana vai ficar o futebol no comando do Rafinha e do Felipe Carvalho. Lembrando que, segundo a ESPN, repercutimos isso ontem, o São Paulo fez uma proposta para o Edmilson, né, que jogou no São Paulo, pentacampeão com a seleção brasileira, tem um cargo atualmente na CBF, né, e estamos em meio à Copa do Mundo, então não sei se ele vai aceitar agora deixar aí a CBF em meio à Copa do Mundo. Então, vamos aguardar aí, tá? Mas pelo menos nessa semana é Felipe Carvalho e Rafinha tocando o futebol de São Paulo. Bom, vamos aguardar mais novidades sobre isso, beleza? Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo monitora atletas da Copa do Mundo através do seu departamento de scout, mas não pretende investir em destaques do torneio nesse momento. É claro, porque não tem condição de investir em destaque de Copa do Mundo, é meio óbvio isso. Internamente, a avaliação é que a competição valoriza excessivamente os jogadores, tornando negociações mais difíceis e caras. É assim, São Paulo não vai conseguir contratar, cara, destaque nenhum de Copa do Mundo, pelo amor de Deus. Entendeu? Isso aqui é um fato, né? Internamente, a avaliação é que a competição valoriza excessivamente os jogadores. Isso aqui é verdade. Jogador que ninguém nunca viu, mete um gol, mete 2 gols, faz um jogo bom, né, ali, e depois, não, é super valorizado, e às vezes o cara só teve um momento ali, um lampejo na Copa do Mundo. Copa do Mundo tem muito isso, aleatoriedade, né, cara, coisas específicas que acontecem na competição. Então, o São Paulo tá de olho aí em atletas da Copa do Mundo, mas assim, com todo respeito, não dá nem para ter expectativa, né, rapaz? O São Paulo vai conseguir contratar nenhum destaque aí de Copa do Mundo, mas não vai chegar nem perto, né? Os caras não conseguiram contratar o Domingos Duarte, né? Tudo bem que quem estava contratando o Domingos Duarte era o Rui Costa, que não está mais lá, né? O principal incompetente aí que estava no São Paulo, no futebol do São Paulo, era o Rui Costa, não está mais lá, mas não consegue contratar o Domingos Duarte, né? Tá tentando o Arthur Chaves, não consegue contratar, né? Que é o Newton do Botafogo, não consegue contratar, né? Aí vai trazer jogador de Copa do Mundo, assim, realmente não dá nem para esperar muita coisa disso, né? Bom, para a gente avançar aqui agora, saiu a notícia aí, rapaz, que muita gente, acho que 99% da torcida de São Paulo, não queria essa informação, mas ela saiu, tá? Essa informação saiu hoje, mas já vem aí sendo, como é que eu posso dizer? Sendo preparada, né, já há alguns dias, que é a reintegração do Arboleda, que a gente já imaginava, comentamos sobre isso, né, que ele se apresentou na segunda-feira, depois do Rui Costa sair, era algo que facilitaria o Arboleda voltar a treinar com o elenco, e tá aí a informação que ele foi reintegrado. Segundo o Globoesporte.com, o zagueiro Arboleda será reintegrado pelo São Paulo. O clube decidiu que o defensor voltará a treinar com o restante dos jogadores nos próximos dias e poderá ser utilizado pelo técnico Dorival Júnior. Eu falei que o São Paulo é uma bagunça, né, de não ter diretor, de não ter executivo, 3 técnicos em 6 meses, né? Aí, 2 meses atrás, acho que nem 2 meses, né? O Dorival chega na coletiva e o Rui Costa. Não, o Arboleda não vai ser reintegrado. 1 mês depois, o Rui Costa não está lá mais e o Arboleda é reintegrado. Você vê como é que é uma bagunça, como é uma bizarrice esse clube aí. O equatoriano treina separado do elenco desde o início de maio, depois de ficar quase 1 mês ausente, sem justificar. Antes de ser punido, o zagueiro não se apresentou para o jogo contra o Cruzeiro no dia 4 de abril e viajou para o Equador. Sobre essa questão aqui, não vou nem repetir, porque já comentamos sobre a questão dele sumir, isso aí já foi, até porque agora ele vai ser reintegrado. Aí tinha informação que ele se apresentou na segunda-feira, conversou com o Dorival e nos próximos dias já vai estar aí treinando
com o elenco do São Paulo. E assim, rapaziada, eu já comentei com vocês, né, que já falei que o Arboleda sempre foi um dos jogadores que eu mais gostava desse elenco do São Paulo. Sou um cara que defendo ele, gosto dele aí. Mas, cara, depois do que ele fez, ele não poderia aí mais vestir a camisa do São Paulo. E, cara, ele não tinha o direito mais de jogar pelo São Paulo, mas como é um clube que, acabei de citar, o caos que é, a bagunça que é uma zona completa do São Paulo, acontece esse tipo de coisa. O cara faz o que faz e agora vai ser integrado, vai estar treinando e vai estar à disposição do técnico Dorival Júnior, né? Então, cara, moralmente pro São Paulo é muito ruim, muito negativo, né? E se você for pegar o contexto aí até essa reintegração da Arboleda, ela é o seguinte: São Paulo quer zagueiro, a gente terminou esses últimos jogos antes da Copa do Mundo com problema na zaga, então São Paulo quer zagueiro, não conseguiu trazer nenhum. São Paulo quis negociar o Arboleda porque a diretoria não queria que ele jogasse mais. Não negociou o Arboleda. E o Rui Costa saiu, porque, segundo informações, uma das questões do Arboleda era com o Rui Costa. Então, tudo aí aconteceu aí para o Arboleda ser reintegrado, entendeu? E assim, como eu repetindo, não acho que ele tinha que ser reintegrado. Moralmente, para o São Paulo é algo muito negativo, algo muito feio para a imagem do clube depois que o jogador fez, né? Mas o São Paulo de hoje em dia é isso. São Paulo abandonado, com uma cambada de incompetente, uma bagunça, um caos total que é. Hoje é assim, né? Completando a informação do GE, o técnico Dorival Júnior, desde sua chegada, não se opôs à reintegração de Arboleda e, com problemas na zaga, cogitava a possibilidade de contar com o jogador. O São Paulo, porém, não considerava voltar a contar com o zagueiro. Na apresentação do Dorival, o então executivo de futebol Rui Costa declarou publicamente que o jogador não seria reintegrado, que foi o que eu citei agora há pouco. Aí, né, cara, o Dorival até falou, né, pô, que o Arboleda é um grande jogador, que não sei o quê, né, já trabalhou com ele do São Paulo, né, na outra oportunidade que foi campeão da Copa do Brasil. E, cara, o Dorival gosta do jogador aí. E é isso, cara, assim, é uma situação complicada, mas o Arboleda está de volta aí, reintegrado, e vai jogar, irmão. Vai voltar à Copa do Mundo aí, não tenham dúvida aí de que ele estando à disposição, ele vai jogar, entendeu? Ele de fato vai jogar aí. Aí a ESPN traz aqui, ó. Motivos que fazem o São Paulo aí reintegrar o Arboleda após polêmicas. A diretoria tentou reforçar a zaga, mas vem encontrando dificuldade. E reintegrar é visto como uma forma de recuperar um ativo do clube. Os motivos também são reforçados pela relação do atleta com a comissão técnica. O técnico Dorival Júnior gosta muito do Arboleda, né? Então são algumas coisas aí que facilitam muito. Até citei para vocês, né, cara? Não contratou um zagueiro, o Dorival gosta aí do cara e não conseguiram negociar ele, né? Até agora não conseguiram aí se livrar do Arboleda. Teve notícia que o Santos queria, mas o Santos queria algo a custo zero, né? Que não tem condição alguma de liberar um jogador para um rival a custo zero. Teve proposta do Vitória, só que o Vitória fez uma proposta por empréstimo com o São Paulo, pagando parte do salário, também não é algo que faz sentido aí para o São Paulo. E então tudo aconteceu aí de forma favorável para o Arboleda ser reintegrado. É uma situação complicada, mas é isso, né? O São Paulo de hoje aí, infelizmente, é isso, né? O que é que você achou, meu parceiro? Dá o papo reto nos comentários aí, apesar que a maioria, né, da torcida, eu já sei o que acha. A grande maioria aí não concorda com essa reintegração, né? Tem uma ou outra aí, não pode generalizar, mas acho que a grande esmagadora maioria aí não quis essa informação da reintegração. Né? Apesar que tem muitos também que acham que ele deveria voltar aí a ser, fazer parte do elenco aí do São Paulo. Beleza? Segundo o Alexander Vieira, o staff de Arthur trabalha pela permanência do atacante no São Paulo. Embora tenha existido o interesse do futebol do Catar em outros momentos da carreira, o entendimento atual é que seguir no Morumbi é o melhor caminho para o jogador neste momento, né, cara? Quando o São Paulo trouxe ele da equipe do Botafogo, os caras queriam colocar uma cláusula, né? O staff, aí os empresários do Arthur queriam colocar uma cláusula lá, Catar, né, para ele poder sair aí para o clube do Catar, né, e de um mercado alternativo, enquanto ele estaria emprestado para o São Paulo. São Paulo não gostou, evidentemente, né, porque não dá para você trazer um jogador, sendo que tem uma cláusula que a qualquer momento que chegar uma proposta, o São Paulo pode perder o cara de graça. Ele de graça não, no caso, perder o jogador.
né? Porque ele veio por empréstimo. E seria, evidentemente, algo muito ruim. E eu também acho interessante isso aqui, porque ele estava embaixo do Botafogo, vem para o São Paulo, consegue jogar bem no São Paulo, se valoriza. Então, se você for pensar, né, cara, por um lado lógico aí, claro que pro Arthur, o melhor pro Arthur, é ele ficar no São Paulo, cara. Ele estava embaixo no Botafogo, vem pro São Paulo, consegue jogar bem, melhora, tá aí, é titular do time. Então é claro que o melhor pro Arthur, né, pro jogador seria seguir no São Paulo, entendeu?